Graças a Deus. Eu vos saúdo com a paz do Senhor. Deus seja louvado por esta manhã que Deus tem nos proporcionado de estarmos aqui com a igreja do Senhor. Me sinto feliz, honrado, porque a gente estar aqui não é fácil. Todos nós traçamos uma trajetória para chegarmos até aqui. Quero de antemão aqui agradecer a confiança, pastor Júnior, que tem nos confiado de poder estar nesta manhã, ministrando aquilo que Deus colocou ao nosso coração. E como diz o texto, acerca do que está sendo pautado esta campanha de milagres, de antemão eu quero dizer aos irmãos que todos nós somos um milagre na mão de Deus. Nós só estamos aqui porque Deus é bom, porque se fosse nós mesmos escolhermos a servir a Ele, talvez não estaremos aqui, mas Ele nos escolheu. Eu quero não fugir do tema, mas em um outro texto que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 2, bem conhecido da Igreja do Senhor, eu quero nesta manhã poder trazer esta palavra acerca de milagres. Marcos capítulo 2, do verso de número 1 até o verso de número 12, trata a narrativa da história bem conhecida acerca do paralítico trazido ali por 4. Eu quero ler esse texto e dentro desse texto falar aquilo que Deus colocou ao nosso coração. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que ele estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzido um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram-lhe o telhado onde ele estava, e fazendo um buraco, o baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E ali estava alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Porque este diz assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo o seu espírito, que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: levanta-te e anda, ou estão perdoados os teus pecados? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar os pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então levantou-se e, tomando o seu leito, saiu da presença de todos, de sorte que todos se admiraram, glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Quantos podem dar glória a Deus por esse texto? Queridos, esse texto é um texto bem conhecido acerca do que Jesus estava voltando, e o Evangelho de Marcos vai nos apresentar Jesus como o servo de Deus. Mas quando Jesus volta e chega em Cafarnaum, a multidão sempre o seguia. Possivelmente Jesus estava vindo de alguma das suas viagens, mas nem ao menos poderia descansar, porque quando se sabia que Jesus estava ali presente, a multidão corria para ouvir, porque a carência de ouvir uma boa palavra, de ouvir aquilo que era bom, e de também sentir que dentre deles ali muitos eram ali enfermos, precisavam de uma cura, estavam sempre em volta procurando encontrar Jesus. E quando Jesus chega naquela casa, já se começa a falar que ele estava ali. Então a multidão já começa a correr para aquele lugar, porque quem seria aquele que não queria estar em frente, perto de Jesus, sabendo que ele poderia agora estar curando a sua enfermidade, ouvindo uma boa palavra? E então as pessoas começaram a correr para aquela casa onde Jesus estava. De quando aqueles que chegaram ali já não tinha mais lugar,
já não estavam mais ali, até na porta estavam ali lotados de tantas pessoas para ouvir Jesus. Mas é quando eles tomam uma decisão de que, se não estava ao ponto de chegar ali por aquela multidão, levaram aquele paralítico até o telhado, desceram até a presença de Jesus. Só que ali tinha pessoas de várias formas, de vários pensamentos, e com certeza naquela época existia uma cultura em que os judeus pensavam que toda maledicência, toda enfermidade era a causa dos pecados. Por isso que Jesus vai declarar que aquele homem estava perdoado os pecados. Porém, no meio daquela multidão também existiam os fariseus, aqueles que não queriam servir a Jesus, mas queriam sempre estar próximo de Jesus, para saber se ele era realmente aquele a quem ia ser enviado. Mas nem por isso, vendo os milagres acontecer, vendo as coisas acontecerem, eles ainda assim acreditavam em Jesus. Mas dentro do texto eu quero fazer aqui 4 observações acerca do que estava sendo dito ali, e uma delas é acerca da primeira questão a ser levantada pelos fariseus: ora, quem tem poder para perdoar pecados, senão Deus? E quantos de nós não já tem evangelizado, anunciado a palavra do Senhor, mas as pessoas às vezes não dão crédito, não porque você não prega o evangelho genuíno, não, é porque a situação em que nós estamos vivendo, as pessoas estão banalizando o evangelho, estão fazendo muitas das vezes do evangelho negócio. Mas você que é verdadeiro, prega, anuncia e diz que Jesus salva, cura, liberta, faz do ser humano uma nova criatura. Mas nem todos querem ouvir, porque a mensagem de Cristo no mundo atual que nós estamos vivendo, tem pessoas que estão infelizmente banalizando o evangelho. Mas eu quero, dentro desse texto, dizer à igreja do Senhor que Jesus Cristo ainda faz milagre. Jesus Cristo não mudou. Algumas pessoas podem até ter mudado, alguns ministérios podem até ter mudado, mas a essência da palavra, ela continua ainda a mesma. Jesus ainda faz milagre, liberta, prepara o pecador para levar ao céu. Bendito seja o Senhor. Eu digo isso porque eu sou milagre nas mãos do Senhor. Talvez não era para mim estar aqui, mas aprove Deus estar aqui vivo, porque Deus já tinha um plano na minha vida e na sua vida também. Quando eu me converti a Cristo Jesus, que eu passei a ler a palavra, um dia eu li o profeta Jeremias capítulo 1 verso 5, que lá está escrito assim: antes que nascesse eu te conheci, e antes que saísse da madre eu te santifiquei. Então eu entendi que eu era um milagre, porque a minha mãe já tinha ligado quase 9 anos, então não era mais para mim vir ao mundo. Quando eu nasci, não era em cidade próximo que tivesse hospital, era pegado pelas parteiras, e quando eu nasci ainda foi laçado pelo cordão umbilical, eu quase que morri. Eu só estou aqui porque Deus é bom, porque Deus faz milagres ainda em nossa vida. Então quando eu li esse texto, disse: Senhor, Tu és maravilhoso, porque na minha família até agora, irmão, só eu me converti a Cristo. Todo dia eu oro, todo dia eu choro para que Deus salve os meus familiares. Minha mãe partiu para o céu crente pela glória do Senhor, mas o meu pai ainda não, mas os meus irmãos também não. E eu todo dia oro, porque eu sei que Deus tinha algo especial na minha vida. Antes que eu nascesse, Ele já tinha me separado para que eu pudesse servir a Ele. Bendito seja o Senhor. E aqui há um questionamento: quem tem poder para perdoar pecados, senão Deus? Mas aí Jesus faz um segundo questionamento, que é a sua declaração, dizendo: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem esse poder. Ele vai fazer ali com que não somente os pecados daquele homem sejam perdoados, mas também que haja um milagre para que aquelas pessoas que estivessem à sua volta pudessem entender que Ele
além de ter o poder para perdoar, mudar a vida, dar a vida ao pecador e fazer dele uma nova criatura, Ele também tem o poder de fazer com que o paralítico levantasse e andasse, de fazer com que aquele cego ali também enxergasse e pudesse ver, e tantos outros, do qual Jesus dava apenas uma ordem: levanta-te, vai e vê, vai e lava-te, e ali fazia-se grandes milagres para a glória do nome de Jesus. Deus é maravilhoso, irmãos, para com a nossa vida, e para que os escribas pudessem agora entender a declaração de Jesus, ele vai legitimar a sua declaração, dizendo: ora, para que você saiba que o Filho do Homem tem esse poder, a ti eu te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E quando isso é feito ali, irmãos, não somente os pecados daquele homem é perdoado, mas também ele se levanta. Com certeza a sua família o aguardava em casa. Talvez ele saiu ali de casa tanto até sem fé, mas aqueles amigos que o levaram com certeza já tinham ouvido falar de Jesus. Olha, aquele que cura, aquele que faz milagres acontecer, está em casa. Eu sou são, eu não tenho nenhum problema, mas nós temos um amigo que ele é paralítico. Então ali com certeza houve amor, houve fé, dedicação e houve companheirismo para que aquele que estivesse ali agora, dentro ali, jazido naquele leito, pudesse agora ter uma vida igual a deles. Bendito seja o Senhor. E quando ele chega à presença de Jesus, Jesus vai agora legitimar a sua declaração, dizendo: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Milagres, irmãos, acontece porque há no meio de nós a Igreja Santa do Senhor, que acredita que aquele que faz milagre, ele está presente. Porque se nós não acreditarmos que Jesus ainda faz milagre, o que seríamos de nós seguirmos a Cristo? Porque como bem diz o texto que está baseado: se creres verás a glória de Deus. E o milagre, ele depende do crer. Se você crer, você vai ver Deus fazer milagres. Se você crer, você vai ver Deus entrar na tua casa e fazer algo acontecer. Se você crer, você vai ver paralíticos ainda se levantar e andar para a glória do Senhor. Se você crer, você vai ver ainda cegos enxergar. Por quê? Porque Jesus não mudou, ele continua o mesmo, e ele ainda está presente aqui nesta manhã para fazer milagres para a glória do nome de Jesus. Bendito seja Deus. Aleluia. Há uma reação diante da multidão ali. A multidão que estava ali, talvez alguns para esperar o seu milagre acontecer, alguns talvez até para ouvir somente uma boa palavra, porque a carência era grande. Alguns ali, quem sabe, não, lá vai ter também comida que nem teve lá no deserto ali que ele alimentou, vamos para lá também. Havia esta necessidade, mas a multidão vai reagir diferente quando aquele paralítico recebe a ordem de Jesus para que ele se levantasse, tomasse a sua cama e fosse para a sua casa. A Bíblia diz que no meio daquela multidão as pessoas começaram a dizer: nunca nós vimos tal coisa acontecer. Bendito seja o Senhor. Sabe quando as pessoas começam a entender que Jesus que você prega, o evangelho que você prega ainda é verdadeiro e genuíno? É quando há milagres no meio da igreja. É quando a igreja ainda se prostra e ainda ora, se consagra, jejua, porque é assim que a igreja ainda vive triunfante. Igreja que não ora, irmãos, não há milagre, não há poder. Mas aqui ainda tem uma igreja que ora, uma igreja que se consagra, uma igreja que ainda não quebrou os seus princípios, uma igreja que ainda entende que Jesus ainda é o mesmo. Ele continua aqui para fazer milagres, e ele nos comissionou para que esta palavra do evangelho pudesse alcançar vidas, não somente aquelas que estão mais próximas de nós, não, mas aquelas que estão muitas das vezes longínquas, que não tem esperança mais, mas ainda existe a palavra que cura, que salva, que liberta, que transforma e que ainda faz do ser humano uma nova criatura. Bendito seja Deus. Aleluia. Deus é Deus de milagre.
Quando eu me converti, na minha adolescência e juventude, eu nem conhecia Cristo. Nunca ninguém chegou para mim até os meus 24 anos e dizer: Jesus te ama. Nunca. Eu sou natural do Nordeste, se aqui tiver algum nordestino sabe que não é fácil pregar o Evangelho. Há uma cultura idólatra muito grande que age na vida das pessoas para que elas não conheçam a Jesus, para que elas fiquem aprisionadas à idolatria. E assim eu não conhecia, mas conheci muitas coisas, irmãos, que não prestam. E aos meus 13 anos de idade, foi mais um milagre que aconteceu na minha vida. Nem conhecer a Cristo eu conhecia. Eu fui muito jovem, criado na periferia, e conheci infelizmente o que não prestava, que são as drogas. E eu, como criança ainda, porque 13 anos é uma criança, é um adolescente, e conheci pelos meus amigos. E uma certa feita, nós fizemos uma roda e me levaram, e eu era muito jovem, e foi tanta, mas tanta droga que eu usei, que eu cheguei a ter um grau de overdose. Eu apaguei, não sabia onde eu estava. Isso era mais ou menos umas 10 horas da manhã. Eu desmaiei ali, dei como morto. Todos os meus amigos que se diziam vazaram, foram embora. Ninguém me viu. Eu vim acordar, era 4 horas da tarde, desnorteado, sem saber onde estava, sem conhecer pai, sem conhecer mãe, e sem saber nem para onde era a minha casa, que ficava do outro lado da cidade. Quando eu vim cair em si, a garganta já estava seca, praticamente morrendo de sede. Foi por volta de umas 7 horas da noite que a minha mente começou a voltar, e eu passar a lembrar aonde eu estava, que eu comecei a ir para a minha casa. Eu estou aqui porque Jesus é bom, porque Jesus é maravilhoso. E quando aos 24 anos ele foi lá e me buscou, me tirou do meio das drogas e me pôs de pé, e me levantou para que eu agora estivesse aqui. Foi por isso que esse texto aqui, ele fala muito comigo, porque quando eu me converti, muitas pessoas disseram: olha, nós nunca vimos acontecer isso com alguém como aconteceu contigo, porque nós sabemos de onde tu veio, o que você era, mas agora Deus te colocou de pé, você é diferente. E eu passei agora a servir esse Jesus com dedicação, porque, irmãos, o que Ele fez comigo é coisa extraordinária. Ele pode fazer contigo nesta manhã, entrar lá na tua casa, salvar o teu filho, o teu parente, o teu amigo, aquele que está, quem sabe, no mundo das drogas, e você tem tanto orado, chorado e pedido: Senhor, liberta, salva, traz de volta, põe de pé, porque Ele ainda pode fazer. Bendito seja o Senhor. Há uma reação na multidão dizendo: nunca tal nós vimos acontecer. Bendito seja Deus. Por quê? Porque quando há milagres, as pessoas começam a se espantar e a dizer: verdadeiramente ainda tem uma igreja que prega a verdade, verdadeiramente ainda tem uma igreja que fala que Jesus faz milagres e os milagres acontecem, verdadeiramente ainda existe uma igreja que ora, que jejuma, que se consagra e que vai não somente nos lugares que estão fáceis de acesso, não, mas muitas das vezes em lugares de difícil acesso, para buscar aqueles que ainda tem vida para poder servir ao Evangelho. Porque muitas das vezes tem pessoas por aí jogadas na droga, na lama, mas quem sabe Deus pode levantar ele e fazer dele um pregador, uma nova criatura, um cantor. Por quê? Porque ali está só o rótulo. A droga, a bebida é só o rótulo que o diabo coloca para que muitos de nós não nos aproxime, mas por trás daquele rótulo tem uma alma sedenta pela palavra, tem uma alma que ainda precisa ouvir: Jesus te ama, Jesus quer te salvar, quer transformar a tua vida, te fazer uma nova criatura para a glória eterna do nome de Jesus. Bendito seja Deus. E para que eu possa me aproximar, para encerrar, eu quero contar uma outra experiência. Essa já eu estava no campo missionário. No ano de 2008 eu fiz um curso teológico ali na cidade de Imperatriz, e me adotaram como missionário, e eu fui para o campo
Passei 6 anos no campo missionário. Foi quando eu tive uma grande experiência vivenciando milagre. Nós chegamos ali no sul do estado do Piauí, na extrema da divisa com a Bahia, e era um lugar difícil, mas de difícil acesso. Não tinha estrada, só terra e areia. E Deus colocou no meu coração de nós alcançarmos um povoado que ficava a quase 150 quilômetros. Só que de estrada boa, é rapidinho você chega, mas de estrada ruim, que era só terra e barro, era 3 dias para chegar nesse local. Não dava para ir de uma vez só, era cansativo em cima de uma moto. E eu fiz um propósito com Deus: Senhor, salva almas neste lugar, porque se o Senhor tem um propósito, o Senhor vai fazer. Eu chamei o pastor, disse: pastor, nós temos um lugar que fica a 135 quilômetros, e lá tem pelo menos 25 famílias, vamos fazer uma visita lá? Se vamos. Tiramos uma semana para chegarmos até ali. E antes de eu ir, eu disse: Senhor, eu vou orar, me consagrar, tirar um mês de jejum e oração, porque eu sei que o Senhor tem grandes coisas para fazer naquele lugar. E quando nós saímos a um dia, tivemos que dormir a 40 quilômetros, porque não dava mais, era cansativo. Era mais ou menos umas 8 a 9 horas de viagem, 40 quilômetros só, não dava para andar. Paramos, dormimos e fomos mais na frente. No dia que nós chegamos lá, à beira de um riacho, tinha uma casinha isolada, a gente não conhecia. E de repente vinha a moto atrás, e lá no Nordeste, quem conhece sabe que é comum as pessoas saírem com uma bolsa grande na garupa vendendo medicamento para as pessoas, porque em muitos lugares não dá para você ir na cidade, é muito longe, não tem como ir. E eu ia com uma bolsa e o pastor com outra bolsa, e quando foi de longe, assim mais ou menos uns 50 metros, nós vimos uma senhora correr para o meio da rua, desesperada, acenando. E eu vinha com uma bolsa e eu até assustei, e disse: meu Jesus, o que está acontecendo? Quando nós chegamos ali, ela disse: para, pelo amor de Deus, disse: vocês são os homens do remédio? Eu olhei assim para o pastor e disse: não, mas nós somos os homens que trouxemos Jesus. E ela disse assim: a minha filha ganhou menino e está há 5 dias com uma dor de cabeça, travada em cima de uma cama sem falar, e eu preciso de um remédio para ela. Vocês não têm nada? Eu disse assim: nós não temos nenhum remédio, mas nós temos aquele que é melhor do que o remédio, que é Jesus de Nazaré. E eu perguntei para ela: você crê que Jesus pode fazer um milagre sobre a sua filha? Ela disse assim: eu não tenho outra esperança, eu nunca ouvi falar desse Jesus aí, mas se ele veio curar a minha filha, eu aceito. E nós entramos naquela casa e disse: pastor, o Senhor vai estar aqui do meu lado, porque nós vamos entrar nesse lugar, eu sei que Deus vai fazer algo grande aqui. E nós entramos para ela, perguntamos o nome dela, ela não falava mais, estava travada em cima da cama, e disse: Senhor Jesus. Colocamos a mão na cabeça dela ali, começamos a orar. Disse: Deus, o Senhor não nos enviou este lugar para nós passarmos vergonha aqui, não, mas nós estamos aqui trazendo o teu nome que cura, o teu nome que liberta, o teu nome que transforma. E nesta tarde, já era final de tarde, nós decretamos lá: cura esta jovem agora, repreende o espírito de morte, porque eu sei que aqui o Senhor vai implantar algo diferente para a glória do nome de Jesus. E ela começou a se esticar, adormeceu, não falou nada e dormiu. Eu olhei para o pastor e disse: pastor, a mulher morreu, e agora? E ela disse assim: não morreu não, mas ela estava tão com febre, irmão, e começou a esfriar, a se acalmar. E nós passamos e disse: olha, nós temos que ir mais na frente, porque tem um Senhor nos esperando ali, a gente vai pousar na casa dele. Ela disse: tudo bem, mas na volta a gente passa aqui. Quando foi no outro dia que nós voltamos, ela já saiu no meio da rua com a filha gritando, dizendo: Jesus curou a minha filha, ele fez o milagre. Nós entramos naquela casa e apresentamos todas a família e disse: agora nós queremos apresentar ele como Senhor e como Salvador. Vocês querem reconhecer a ele como o Senhor da sua vida?
família, e ele disse: olha, deixa eu chamar meus filhos que estão lá no riacho lavando roupa. E quando veio todo mundo àquela casa, 5 pessoas reconheceram a Jesus como o Senhor e Salvador, e foi um milagre para a glória do nome de Jesus. Deus ainda faz milagre. Deus vai entrar na tua casa, na tua família. Não desacredita, porque Ele não mudou, Ele continua fazendo ainda milagres. Bendito seja o Senhor. E nesta manhã basta você abrir o coração e dizer: Senhor, eu creio que lá na minha casa vai ser diferente, nos meus parentes vai ser diferente, na minha família vai ser diferente, porque eu ainda acredito em milagres para a glória do nome de Jesus. Deus abençoe em Cristo Jesus.